No Lições da Bíblia de hoje, o título é Compartilhando a Palavra. A Palavra de Deus como a nossa base de fé, como transformação na vida de pessoas. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema. Eu aguardo você bem rapidinho. Nós começamos com a vinheta e na sequência falando sobre esse tema tão especial que toca ao nosso coração. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Lições da Bíblia. Durante 13 semanas estaremos juntos aqui, vários pastores apresentando nessa temporada. Não temos a presença do pastor Laerte Lanza. Nesse período de quarentena em que foi gravado essa temporada, nós escolhemos, a Novo Tempo escolheu usar os apresentadores pastores aqui da Novo Tempo e entrevistando, conversando com os pastores da Novo Tempo, que têm várias e diversas funções também. Por isso estamos aqui, a cada semana um pastor diferente apresentando essa temporada tão especial e prática aqui na Novo Tempo. Por falar nisso, o tema geral, o assunto geral dessa temporada, desse trimestre, essas 13 semanas, você pode acompanhar no nosso guia de estudos que você vê agora. Um tema que fala realmente ao nosso coração. Aqui embaixo você percebe o tema e eu menciono para você exatamente fazendo amigos para Deus. Não importa aonde você esteja, Deus quer e pode usar você também. No seu trabalho, no dia a dia, dentro de casa, Deus pode nos usar. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial que é acerca da palavra de Deus, o quanto ela transforma, ela toca corações. E para mencionar sobre esse tema, nós voltamos a ter a presença aqui do pastor Adriano Luz. Pastor Adriano, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Fábio, pela oportunidade. Estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus aqui nessa lição tão importante. Exatamente. Estivemos juntos semana passada, estamos de volta aqui. E também o nosso amigo pastor Vitor BJ. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Muito obrigado. Vamos aí estudar mais a palavra de Deus nesse momento. E o nosso objetivo é a gente apresentar aqui de uma maneira didática, contextualizando, apresentando textos da Bíblia também. E para isso nós vamos abrir o nosso coração e falarmos com Deus. Na semana passada, quem que orou para a gente foi o pastor Adriano. Fui eu. Nessa semana, o pastor Vitor ora para nós, para começarmos o nosso estudo de Ok, hoje. vamos orar então. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui, pela oportunidade e privilégio de estudar a Tua Palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos o que o Senhor quer dizer para nós nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. E a gente começa falando sobre esse tema tão especial, tão importante, né? A gente percebe algo muito específico na Bíblia, que de fato a parte estética, né, a estrutura, seja na pregação do Evangelho, vamos pensar numa rede Novo Tempo, numa televisão como essa, a parte estética chama atenção, é importante, mas o convencimento, mas a transformação, ela vem pura e exclusivamente através da palavra de Deus. É claro que a imagem, ela arrasta, ela realmente toca as pessoas, mas a mudança dentro do coração, ela vem a partir da palavra de Deus. E eu já começo com uma pergunta aqui para o pastor Adriano, para a gente pensar sobre a importância da Bíblia, do centro da palavra de Deus. Qual é a principal mensagem ou centro que nós podemos encontrar na Bíblia, né, na fonte da revelação da palavra de Deus, pastor Adriano? Muito bem, pastor Fábio. Tudo que a Bíblia coloca, do Gênesis ao Apocalipse, apontam para um único caminho, salvação. Sim. E essa salvação através de Cristo Jesus, que é essa manifestação de Deus, colocando para o ser humano de maneira didática, prática, e Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a Bíblia aponta para o sacrifício da cruz, e a cruz é o centro da salvação do pecado, e a ressurreição é o centro da promessa da vida eterna. Então a Bíblia ela aponta para tudo isso. E a Bíblia tem esse papel importante, conduzir, direcionar esse propósito de compartilhar a palavra para que ela transforme, para que ela aponte qual é o centro, que é Jesus, que nós sabemos, mas somente compartilhando e estudando a gente vai poder entender um pouquinho disso daí, né? Até aquilo que Isaías coloca aqui, do poder que essa palavra tem, lá no verso áureo da semana, assim será a minha palavra, que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A gente percebe então que o centro é a pessoa de Jesus, né? Então, embora a Bíblia fale sobre ciência, ela não é um livro para estudarmos acerca de ciência. Fala de história, mas não é um livro de história.
ela aponta o plano da salvação e o centro é a pessoa de Cristo Jesus. E a gente começa a perceber aqui que no nosso guia de estudos, a gente tem alguns símbolos que representam a palavra de Deus. A própria Bíblia, ela se identifica com alguns símbolos. Pastor Vitor, você pode mencionar para a gente pelo menos um dos símbolos aí e qual o significado para a gente contextualizar? Deus, ele é muito didático, né? Às vezes eu fico impressionado, assim, como a Bíblia é didática, como ela traz princípios que são aplicáveis a qualquer época, como ela traz exemplos, como Jesus trazia histórias. Então isso me chama muita atenção. E até falando sobre ela mesma, ela usa alguns exemplos práticos, para a gente entender como que ilustrações. E a lição aqui, ela cita algumas dessas, né? O nosso guia de estudo, e uma que me chama muita atenção é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, né? Mas a Bíblia, ela também é essa luz. A Bíblia, ela ilumina, ela nos mostra o caminho, né? Ela ajuda a gente a perceber o caminho que a gente deve seguir. Até aconteceu um negócio curioso. Essa noite mesmo, eu fiquei responsável por acordar quando minha filha acordava, bebezinha, e a minha esposa pediu, e a gente costuma deixar a luz do corredor acesa, para que quando ela acordasse, acontecer alguma coisa, ela consiga chegar até o nosso quarto. Então a luz, ela facilita isso. E conversando com minha esposa, quando está escuro, ela não vê e tal. E eu acho que a Bíblia, ela tem essa função, né, de iluminar o nosso caminho para nos guiar até Jesus, para nos guiar até a salvação. Então eu gosto muito quando a Bíblia diz que ela é uma luz que ilumina o nosso caminho, ou seja, que ajuda a gente a perceber, encontrar o caminho certo e alcançar a salvação através de Jesus. Isso para que a gente não ande em trevas, né? Para que a gente tenha um caminho correto a seguir. Pastor Adriano, tem algum outro exemplo que a gente pode ver na Bíblia, algum simbolismo da palavra de Deus? Não? Quando coloca ali, por exemplo, Jeremias, é fogo e é martelo. Interessante, né? As figuras de linguagem que a própria Elas são tão diferentes uma da outra, Bíblia, né? coloca para que a gente possa entendê-la. Qual o papel, a função que ela tem, né? Quando você vê fogo na Bíblia, sempre está relacionado à purificação. O fogo purifica. Um exemplo prático, ouro. Quer extrair ouro? Quando você extrai ouro, ele está cheio de impurezas. Então, quando você vai lá e põe o ouro no fogo, aquela pedra bruta, cheia de impurezas, sujeiras, então ali o fogo, ele separa e ele purifica aquilo que é impuro daquilo que é puro ouro. E aí você torna, então, aquela pepita bruta num ouro maciço, de ótima qualidade, purificado pelo fogo. Um outro aspecto ali. Então, aplicado à Bíblia, ela vem para... A Bíblia, ela vem para nos purificar. Ela purifica, ela trabalha em nós em várias questões que vão fazendo com que eu cresça espiritualmente, que eu purifique a minha vida. Que a Bíblia, ela vai me transformar, vai me deixar com que eu deixe coisas do também, passado, né? Vai lapidar. E aí o martelo já vem com esse papel também de quebrantar, às vezes, aquele coração duro, aquela pessoa que é difícil. Essa Semana Santa que nós tivemos aí há pouco tempo atrás, foi uma bênção. O pastor Luiz pregando lá, e tinha um caso muito específico de uma mulher que há 40 anos ela estava longe da igreja. Um coração, mesmo ela dizia, endurecido. Ela não queria mais saber de Deus. E foi a pregação da palavra que o pastor Luiz falou ali, e um texto que abriu, e que aquilo falou o coração dela e ela aceitou. Tomou novamente a decisão pelo rebatismo, porque o coração endurecido foi quebrantado pelo martelo, que é a palavra de Deus. Pastor Vitor, existem alguns outros termos e terminologias e símbolos também? Né? Completando do martelo, acho muito interessante, porque a Bíblia, às vezes, ela dá essas voadeiras na gente. Né? Eu chamo de voadeira de Deus, né? Esses dias estava procurando uma resposta, estudando a Bíblia ali, encontrei um verso assim que eu saí com a cabeça doendo, entendeu? E isso mostra um pai que ama, que cuida, né? Então, acho que esse martelo, eu achei muito legal, me veio isso quando você falou. Uma outra figura de linguagem que o nosso guia cita é de semente, né? A semente, ela dá vida, ela germina, ela cresce, ela gera frutos. E quando a Bíblia ela é comparada à semente, eu acho que traz essa ideia de que ela, entrando no coração, ela pode germinar, ela pode crescer e pode frutificar. Só que um detalhe interessante sobre essa figura de linguagem da semente é que ela fala também da pessoa que a recebe. Por exemplo, não adianta a semente ser boa se eu coloco ela num solo ruim. Então, assim, embora a palavra de Deus seja essa semente, para ela ser eficaz, o coração, o terreno,
no qual aquela semente vai ser plantada precisa estar em boas condições, ou seja, precisa estar receptivo, aberto, para que a semente possa entrar, frutificar e germinar. Então, a Bíblia é essa semente, mas o terreno a gente precisa cuidar para que a semente possa crescer. Na semana passada a gente mencionou algumas associações, né, de fatos com Jesus, né? Então Jesus, sim, logo no início da primeira pergunta, o pastor Adriano mencionou aqui que o centro da Bíblia é a pessoa de Jesus. E a gente pode perceber aqui nos símbolos, né, que mesmo, embora os símbolos eles tenham significado relacionado à Bíblia, eles também têm fundamentalmente uma relação com Jesus também, né? Por exemplo, Jesus é a luz do mundo, a Bíblia é a luz. Jesus é o fogo purificador também, a Bíblia é o fogo, é o martelo. Jesus é a semente, ele nasce no nosso coração, a palavra de Deus também. E, ao mesmo tempo, existe um quarto símbolo que o guia de estudos menciona, que é a questão do pão. Jesus é o pão da vida e Jesus é o pão, não é, pastor Adriano? Em que sentido que a Bíblia pode ser o pão também? O pão é o símbolo mais universal de alimento que existe. Uhum. Porque em todas as culturas, em todos os tempos, você encontra o pão. Desde o Egito Antigo, Mesopotâmia, em todas as culturas, seja do Oriente ou do Ocidente, o pão ele é uma figura muito fundamental do alimento, é um símbolo de alimento universal. Uhum. Então a palavra de Deus é esse símbolo universal de alimento, que alimenta a minha alma, que alimenta a minha vida, que alimenta o meu dia, que alimenta o meu casamento, que alimenta a educação dos meus filhos, que alimenta a minha mente, que alimenta o meu coração, e que vai me nutrir. Porque o alimento tem o papel fundamental de nutrir o meu corpo, de nutrir a minha vida. A palavra de Deus tem esse papel de ser um alimento que vai nutrir a minha vida espiritual para aquilo que eu tenho a seguir na minha vida até a volta de Jesus. Então, essa figura tão importante do pão como um símbolo de alimento universal, a palavra também a Bíblia também é esse símbolo universal de alimento para todo cristão. Saco vazio não para em pé, né? De jeito nenhum. Nutrição, não adianta, o cara pode ser forte que for, se ele não se alimentar, ele não consegue ficar de pé. Então, acho que a Bíblia é essa nutrição, né? Às vezes a gente vê hoje tantas pregações, tantas igrejas, às vezes falando palavras bonitas, mas se não tiver a palavra de Deus, se não tiver esse alimento, não tiver essa substância da palavra de Deus, não permanece em pé. Então, acho que a Bíblia é bem isso, esse alimento, essa substância para fortalecer a gente na nossa caminhada. A gente percebe isso aqui, não sei se os pastores percebem, pastor Adriano que está envolvido com rádio, pastor Vitor envolvido com a internet também, a gente vai mencionar um pouco mais sobre isso, né, que pode ter toda a elaboração que você falou, né, todo um preparo, mas se de fato a palavra de Deus não é aberta, né, os argumentos filosóficos, conceituais, eles não caem por terra, né? Caem por terra, tocam na pessoa ali e acabam criando uma barreira que não é uma barreira de transformação de fato, né? É somente a palavra de Deus. E não é aquele alimento que vai dar sustância, como falou aqui, né? É aquele alimento que, de repente, naquele primeiro momento parece que alimenta, parece que comeu alguma coisa, mas não deu meia hora depois, você sente fome, sente sede da palavra de Deus. E ela alimenta de uma maneira que nada mais alimenta. Nós começamos aqui no primeiro bloco, então, falando sobre a palavra de Deus, alguns símbolos. Jesus é o centro da palavra, ele é o centro da Bíblia. E a gente vai explorar um pouquinho mais o uso da palavra de Deus e a importância dela para a nossa vida aqui no Lições da Bíblia. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta estudando esse tema dessa semana tão importante, compartilhando a palavra uns com os outros, testemunhando de Jesus. A gente volta já. O tema geral desse trimestre aqui no Lições da Bíblia é fazendo amigos para Deus. Nós podemos fazer amigos para Cristo Jesus, não importa onde. E o tema dessa semana especificamente é acerca da palavra de Deus. Depois que nós temos esse contato com as pessoas, é importante que em algum momento, da maneira certa, no tempo certo, nós falemos de Jesus, falemos da palavra dele também. E nós estamos debatendo esse tema aqui hoje. E eu quero lembrar a você que você pode ter também esse manual, esse guia de estudos que a gente assume como a base dos nossos estudos ao longo das semanas aqui também, chamado de lição da Escola Sabatina, porque normalmente a Igreja Adventista, que tem como referência esse guia de estudo, ela se reúne aos sábados pela manhã para estudarmos os temas que foram estudados individualmente ao longo dessa semana, da semana passada aí. E nós queremos oferecer para você a possibilidade de você ter esse material na sua casa também, estudar e acompanhar o programa junto com a gente. Basta você entrar no site cpb.com.br
tá bom? Esse é o guia de estudos, você pode acompanhar dessa temporada, desse trimestre, dessas 13 semanas aqui, então você pode acompanhar junto com a gente também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outras possibilidades de você ter materiais na sua casa também, para estudar mais sobre a palavra de Deus. Nesse bloco, como nós fizemos na semana anterior, eu queria apresentar, pelo menos, o pastor Vitor. Na sequência, no próximo bloco, eu vou apresentar o pastor Adriano também, para você que está acompanhando pela primeira vez aqui, ou quem sabe não acompanhou na semana passada e não os conheceu aqui. O pastor Vitor, ele nasceu em que região do país, pastor Vitor, mesmo? Natural de Brasília. Brasília. Cresci lá. Capital brasileira ali. É isso aí, quente, seco, mas lugar incrível. Mas como a gente mencionou, você tem familiares que nasceram aqui na cidade da Novo Tempo, que é Jacareí. Sua mãe nasceu aqui na região também, né? Minha mãe cresceu aqui na região, aí depois estudou no colégio, encontrou meu pai, foram morar em Brasília. Então, acaba tendo um pouquinho de cada lugar. E você, depois de formado, foi pastor em São Paulo, foi pastor no sul do Brasil também, em Curitiba, né? Isso. Alguma outra região também? São Paulo, Curitiba, e aí vim para cá. E hoje está com qual função aqui, pastor? Então, eu trabalho aqui como evangelista web da Novo Tempo. Então, minha responsabilidade é criar e apoiar iniciativas que levem a palavra de Deus, ensinem a Bíblia através do veículo da internet. Então, esse é o nosso trabalho no dia a dia, encontrar maneiras de, através da internet, levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, como a gente mencionou, é algo novo, né? O evangelismo via internet é algo novo, realmente chama atenção porque é onde os jovens estão, onde a pós-modernidade, a contemporaneidade está também acompanhando. Está todo mundo na internet, embora esteja assistindo a TV. Então, nesse momento, a Rede Novo Tempo tem usado o pastor Vitor para levar uma mensagem da palavra de Deus para as pessoas também. E por falar em levar a mensagem da palavra de Deus, a descrição aqui no nosso guia de estudo na lição de segunda-feira começa a falar que a palavra de Deus é viva e eficaz também, né? Nós mencionamos aqui vários símbolos. Agora, pastor Vitor, o que significa a palavra de Deus ser uma palavra viva? Qual o sentido que a própria palavra fala acerca dela aqui? Então, eu extraio disso aqui a questão de que ela é poderosa, sabe? Ela é poderosa. Sempre gostei muito de super-heróis, história de super-heróis, e alguns deles, eles têm um segredo da sua força, tipo, sei lá, uma pedra que estiver na sua armadura, enfim. E eu acho que a Bíblia, ela é essa força, sabe? É esse poder. A gente falou semana passada sobre dons, sobre talentos, só que eles, sem a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, eles não têm um efeito duradouro, sabe? Um efeito profundo. Então, esse fato da Bíblia ser viva, eu acho que traz a ideia de poder. A Bíblia tem poder. E ela consegue levar poder através das nossas palavras quando a gente consegue utilizá-la. Pastor, ela tem poder de criar também, de restaurar, né? De restaurar. E assim, é um poder assim, exclusivamente de Deus. Então, quando você pega ali a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, e essa palavra criar no original, no hebraico, bara, ele traz exatamente essa expressão e esse verbo, ele é utilizado apenas quando Deus, ele é o agente da ação. E exatamente traz esse aspecto que somente Deus é o sujeito e essa atividade criativa de Deus, que ele cria, é apenas ele. E essa expressão, esse verbo no hebraico, não é utilizado em nenhum outro momento mais, a não ser quando Deus é o agente da ação. Então, o poder de criação que a palavra tem, a palavra que sai da boca de Deus e que se manifesta e que cria todas as coisas a partir da criação do mundo. Ok, a palavra de Deus é viva, ela cria. Você usou um termo aqui, bara, que é uma palavra usada para a palavra de Deus quando ele criou Adão e Eva. E hoje, o que a palavra de Deus pode criar? Qual o sentido prático em 2020 que a gente pode entender acerca da palavra de Deus? Ela pode criar, como diz a Bíblia, um coração novo. Ela tem esse poder de recriar também, né? De criar e recriar. Pegar um coração que você tem, um coração de repente machucado, um coração magoado, um coração distante de Deus, e ele pode criar um coração novo. Esse é um dos aspectos que a palavra coloca como Isso criação. É muito prático. A Bíblia é muito prática. Ela pode, sabe, restabelecer relacionamentos. Sabe, em alguns momentos da minha vida tive dificuldade de relacionamento e seguindo princípios bíblicos de lá conversar, relacionamentos foram restaurados. Ela pode restaurar a saúde através dos seus conselhos de alimentação. Ela pode trazer para a gente paz interior, como você falou. Então, assim, inúmeras tranquilidade, conselhos práticos, conselhos financeiros. Enfim, ela traz muita instrução, só que com o poder do Espírito Santo. E aí potencializa muito todas as instruções que a gente tem na palavra de Deus.
A gente tem percebido ao estudar a Bíblia que a gente vê muitos benefícios também nela, né? E para a gente pensar, para quem está em casa aqui, quais seriam os benefícios que a palavra de Deus traz de forma prática hoje, pastor Adriano? A gente pode encontrar aqui na lição de terça-feira, a gente começa a descrever, a palavra de Deus começa a descrever alguns exemplos, ou como a gente pode encontrar de forma prática o sentido da Bíblia na minha vida ou na vida de quem entra em contato com a palavra de Deus. Aqui é o tema da lição dessa semana, falando desses benefícios, né, de estudar. São benefícios práticos. Né, quando eu estudo, um deles, nesse momento que estamos vivendo, né, que há algum tempo estamos nessa questão sobre o coronavírus e como isso preocupou e angustiou as pessoas. Quando você lê a palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer paz em meio a este momento que temos. Então, Jesus fala lá de maneira prática, troca comigo o teu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele pede essa troca, é algo muito prático. Ele está falando assim, ó, você estuda a palavra e toma a palavra para você, porque eu vou trocar com você, vou te dar a minha palavra, que traz paz e tranquilidade a esse momento que estamos vivendo, e você vai me dar essa angústia, preocupação que você está vivendo aí, me dá ela. Porque é uma troca que ele quer fazer. E isso é uma coisa muito prática que Deus coloca, que a sua palavra tem o poder de fazer. E Ellen White coloca aqui que a mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa. Eu tenho que me ocupar. E a minha ocupação tem que ser com a Bíblia. E a grande pergunta é quanto tempo você tem se ocupado com a Bíblia, com a leitura dela, para que a minha mente se adapte às coisas que a palavra de Deus traz. Porque senão eu vou ocupando minha mente com outras coisas. E essas coisas vão me trazendo aflição, angústia, medo, preocupações. E a palavra de Deus, ela faz essa troca, minha mente se ocupa com ela, e eu vou ter paz, mesmo em meio a situações adversas, no casamento, na vida como um todo. Né? Por mais que a gente, pensando aqui, por mais que a gente tenha a possibilidade de falar para as pessoas bons conselhos, né? O pastor Vitor mencionou aqui que a Bíblia, ela aconselha, e muitas vezes vem alguns conselhos do nosso ponto de vista. Você vê uma família destruída, você quer dar a sua opinião, mas assim, o que de fato faz a diferença é eu usar a minha palavra baseado na palavra de Deus, né? Então, somente a minha palavra em si, ela cria uma certa barreira no coração das pessoas. Mas quando a gente usa a Bíblia vem como uma espada realmente penetrando no coração das pessoas, né? A gente pode perceber isso, pastor Vitor, você pode perceber isso em algum momento na sua atuação, tanto aí na internet, o pastor Adriano também. Eu queria que vocês mencionassem, de repente, alguma situação que vocês tenham vivenciado tanto no ministério de vocês, como na sua função na internet, ou você na rádio, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a sua função, que você percebeu que pessoas foram tocadas pela palavra de Deus, alguma situação específica de mudança de vida, de transformação, por exemplo. Percebeu alguma, pastor? Uma maneira prática que me ajuda a entender isso que você comentou, da autoridade, por exemplo, recentemente eu tive que fazer um trabalho, né, de faculdade, ali, de estudos, mestrado, e quando eu colocava ali uma afirmação, né, a minha orientadora falava, tá, mas de onde você tirou isso? Né? Quem é você para dizer isso? Aí eu tinha que explicar tal. Agora, quando eu colocava uma citação, falava, olha, fulano, alguém de peso, alguém de renome disse isso, trazia uma outra conotação. E para mim traz essa ideia quando a gente usa a palavra de Deus. Uma coisa é eu chegar e aconselhar, olha, eu te aconselho isso, ok, legal, da minha experiência. Agora, não, a palavra de Deus diz isso, ou seja, traz toda a bagagem de quem nos criou, de quem nos redimiu, nos transformou. E isso eu percebo muito quando eu aconselho pessoas. Uma coisa é eu chegar e falar, olha, eu acho que você tem que fazer isso. A pessoa, legal, obrigado, pastor tal. Agora, quando a gente chega com a palavra de Deus, olha, a Bíblia diz isso, Deus diz isso, traz toda a autoridade, porque não é a minha palavra, não sou eu que estou prometendo, é o próprio Deus. Então, isso, traz um poder para a nossa palavra muito grande, porque não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Eu me lembro de uma vez, o ano passado, fui fazer uma semana de oração jovem, e aí depois da programação, terminou a pregação, e ao final um jovem queria falar comigo. Me procurou, conversou comigo, e ele tentou argumentar com ideias do porquê mais ele não estava vindo à igreja, ou porquê ele não concordava com isso, aquilo, e nós ficamos ali um tempo debatendo, conversando sobre isso. E teve um momento que eu parei, inspirei, fui ouvindo os argumentos dele, e peguei um texto da Bíblia, e abri.
E quando eu peguei esse texto da Bíblia e abri e compartilhei esse texto com ele, naquela hora ele começou a chorar. E eu não entendia por quê, porque ele estava muito rígido, muito duro, e aquele texto então tocou o coração dele, ele começou a chorar profundamente e assim, de soluçar. E aí eu toquei na mão dele, eu falei, amigo, o que está acontecendo? Por que você está chorando tanto? E aí ele me disse, pastor, esse foi o verso que meu pai sempre disse para mim, para que eu permanecesse na igreja. Deus utilizou você, pastor, para falar comigo neste momento, para usar o mesmo verso que meu pai usou tantas vezes comigo. E aí então ele se entregou ali, o coração dele realmente se desfez. Foi como um martelo naquela hora. E eu tive a alegria de 2 meses e pouco depois batizá-lo para que ele pudesse voltar para a igreja. Então foi um momento muito especial. A palavra tem esse poder. O meu argumento, estava tentando argumentá-lo seguindo a linha de raciocínio dele. Mas quando eu peguei um texto bíblico, e aquele foi um momento que o Espírito Santo utilizou, aquilo quebrantou o coração dele e não houve mais. E você deu um exemplo de um jovem, de um conselho a jovem, e quando a gente vai até o Guia de Estudos, é mencionado também que Paulo, ele também aconselhou um jovem, né? Sim. Um jovem Timóteo, que era um companheiro ali, justamente baseado na palavra de Deus. Como é que foi essa orientação, esse conselho, pastor Vitor? Sim, eu acho muito legal. Um dos meus livros preferidos são as cartas de Paulo a Timóteo, né? Um jovem pregador, eu fico, né? E aí, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, ele dá um conselho para Timóteo, para que ele use as Escrituras, né? Verso 14, ele diz, olha, permanece naquilo que você aprendeu, 2 Timóteo, capítulo 3. E aí, verso 15, desde a infância, nas sagradas letras. E aí, o verso 16, ele mostra a autoridade da Bíblia. Ele diz, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui ele já começa, a Escritura é inspirada por Deus. Inspirado significa soprado por Deus. Então, ela se originou no próprio Deus. E essa inspiração, essa Escritura inspirada, ela tem uma utilidade, várias utilidades. E aqui ele cita, para ensinar, para repreender, como a gente falou lá, o martelo, né, para dar uma voadeira às vezes, para corrigir, não só mostrar que você está errado, mas mostrar qual é o caminho certo, para educar na justiça. E o verso 17 eu acho muito legal. Qual o propósito disso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, para nos moldar a nossa configuração original, da nossa semelhança com Cristo, semelhança com Deus. Ou seja, para restaurar em nós a imagem do Criador e também para que a gente seja habilitado para a obra. Então, ele é usado para nos restaurar a semelhança de Deus e para que a gente leve e transforme outras pessoas à semelhança dele também. Agora, a gente tem que perceber que a pessoa tem que estar com o coração aberto também, né? Sim. Pastor Vitor, pastor Adriano, porque de nada adianta eu olhar, como eu mencionei no início, a Bíblia apenas como um livro de fatos, acontecimentos, de ciência puramente, né? Agora, será que a Bíblia consegue alcançar corações que estão endurecidos? A palavra de Deus, ela consegue alcançar corações que às vezes estão fechados? Pode acontecer isso? Pode. O tempo todo a Bíblia fala sobre isso. O tempo todo. Jesus, ele dá uma aplicação prática. Quando ele fala ali, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir... Do que ele está falando? Ele está falando de uma porta física? Ele está falando de uma porta da casa de alguém? Ele está falando da porta da minha casa? Não, ele está falando exatamente da porta que é a entrada na vida do ser humano, que é o coração. Então ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua mente, se você abrir o seu coração, eu vou transformar. Então Deus tem feito a parte dele. Constantemente, de repente você está assistindo o programa hoje, está assistindo a programação agora, e é esse o momento que Deus está utilizando para bater a porta do seu coração. Ele está fazendo isso. Exatamente uma pessoa que está zapeando na TV agora, encontra o programa nesse momento, ele está utilizando desse momento para bater a porta do coração dessa pessoa e dizer assim, nossa, eu nunca havia pensado nisso. Quantas pessoas já nos vieram pela Novo Tempo dizendo, foi um dia que eu parei e estava assistindo um programa, vendo pela web, ouvindo no rádio, e aquilo tocou o meu coração. Deus tem feito a parte dele, batendo a porta, para que a gente abra e ele possa entrar. E aí sim, ele vai transformar aquele lugar meio inóspito, duro, rígido, em algo flexível, maleável e pronto para ser moldado de novo, segundo a vontade dele.
Agora, eu estava pensando aqui, enquanto o pastor Adriano falava, né, quantos programas na TV tem, às vezes, esse perfil que a gente está apresentando lições da Bíblia aqui, né? Você já viu em casa aí, às vezes, um programa de debate político, e as pessoas discutindo ali, um telejornal, uma bancada ali, ou, de repente, algumas cadeiras, ou mesmo questões ideológicas, científicas, esporte e as pessoas debatendo. Agora, embora a gente coloque a nossa roupagem aqui, né, o pastor Vitor com o estilo dele de falar, o pastor Adriano, desculpa, também com o estilo dele de falar, a gente pode perceber o seguinte, que o foco não é a minha opinião, né? O foco é o quê? A mensagem da palavra de Deus, é ela que de fato alcança os corações aqui, né? Será que isso faz a diferença de fato, pastor? Sim, com certeza. A gente vive um mundo muito polarizado, né? Hoje com as redes sociais, entra lá, dá opinião, eu acho isso, eu acho aquilo. E a gente tem o risco de cair nesse perigo também, de chegar, eu acho. Só que, gente, cristão, ele não vive de eu acho. Ele vive de assim diz a palavra de Deus. Então, o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? E não até, inclusive, não usando isso como espada para atacar outras pessoas, não, mas para tanto pautar a sua vida, quanto para que aquilo que você viveu possa passar para outras pessoas. Inclusive, a gente falou aqui de ensino, né, que a Bíblia ela é para nos habilitar para a obra. A principal maneira que ela pode fazer isso é através da gente viver aquilo que ela diz. Às vezes a gente quer pegar a palavra de Deus e levar para lá. Não, levo de A para B. Mas o grande poder dela está em ela passar por mim, passar pelo meu coração, passar pela minha vida, mudar as minhas atitudes, e aí eu prego com uma autoridade muito grande. Não só a autoridade de quem a Bíblia foi dada, mas a experiência agregada por ela ter passado por mim. Então acho que a gente precisa de mais experiência hoje. A gente pode perceber o seguinte, que muitas vezes corremos o risco de olhar para a Bíblia friamente, né? Então, assim, palavras frias, mas ela deve ser aplicada também. Então, após o intervalo, a gente vai mencionar um pouquinho. Não adianta nada a gente conhecer intelectualmente a Bíblia se a gente não aplicar na nossa vida. Sim. Então, esse é um aspecto muito importante. Após o intervalo, a gente vai trabalhar um pouco a aplicação da palavra de Deus na nossa vida hoje e como a gente pode testemunhar aplicando isso de forma real na nossa vida também. É bem rapidinho, a gente volta já. Já estamos de volta com lições da Bíblia, falando sobre a palavra de Deus como uma fonte de testemunho, né? Por mais que a gente fale para as pessoas de esperança, de paz, palavras de conforto, é quando a Bíblia chega no coração que de fato faz toda a diferença. E para discutir esse tema ao longo dessa semana e no programa aqui também, nós temos a presença do pastor Adriano Luz e do pastor também Vitor BJ. No bloco anterior eu apresentei o pastor Vitor BJ para quem não conhecia, né? Para você que está acompanhando aí, quem sabe, pela primeira vez o encontro desses dois colegas aqui. E agora o pastor Adriano Luz também, que é natural da terra aqui do Vale do Paraíba, onde fica a Novo Tempo. Já falei na semana passada que ele é natural, inclusive aqui de Jacareí, nasceu aqui, mas já rodou aqui o Brasil. Pastor Adriano, a gente em algum momento se encontrou fazendo teologia juntos ali, e comunicação também, mas depois disso você rodou alguns cantos do Brasil. Para onde você rodou? Bem rapidamente. Exatamente. Fui para Curitiba, comecei lá na mesma igreja que ele foi pastor de jovens, também fui pastor de jovens lá, na Igreja Central de Curitiba, um carinho que a gente tem para aquele lugar todo, aquela região. Dali eu fui para o Rio Grande do Sul, fiquei mais 4 anos lá, e depois do Rio Grande do Sul vim para São Paulo, fiquei mais 4 anos aqui também em São Paulo, e agora há um ano e meio praticamente, quase um ano e meio aqui na Novo Tempo. E fazendo o que na Novo Tempo, pastor? Hoje eu estou como diretor das rádios Novo Tempo aqui para a América do Sul, né? São rádios que nós temos no Brasil, em torno de 18 emissoras e também mais 201 emissoras de rádio nos demais países da ala hispana também, né? Então, desenvolvendo esse trabalho com a rádio em todos esses lugares. Tá, eu sei que as rádios estão espalhadas em vários cantos do Brasil, né? Por exemplo, Vitória, no Espírito Santo, Campo Belém, Grande, Mato Grosso do Sul, Belém do Pará, Poços de Caldas, Minas Gerais. Mas é o seguinte, diríamos que eu não tenho a Rádio Novo Tempo na minha cidade, mas eu quero ouvir a Rádio Novo Tempo. A gente a Novo Tempo desenvolveu exatamente aquilo que possa alcançar você. Nós temos tanto o aplicativo da Rádio Novo Tempo, que você pode baixar lá na loja virtual do seu aparelho de celular, baixa lá Rádio Novo Tempo, procura lá, você baixa o aplicativo, você vai pegar qualquer uma das estações que nós temos da Rádio Novo Tempo, ou se você de repente, eu não tenho um smartphone que eu possa baixar um aplicativo para ouvir rádio, então você pode acessar pela internet, qualquer navegador lá, novotempo.com/rádio, e lá você então tem toda a programação da Rádio Novo Tempo, e também nas plataformas digitais como podcasts, Spotify, Deezer, Apple Music, você entra lá, procura lá todos os programas que você pode ouvir
do jeito e no tempo que você quiser, de manhã, à noite, de madrugada, está acompanhando você. Rádio Novo Tempo acompanha você o tempo todo. Muito bem. Para você que quer acompanhar um pouco a Rádio Novo Tempo, tá as dicas aí. Por falar nisso, tem muita mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus. É importante a gente ouvir e é importante a gente praticar também, né, pastor Adriano? Como a gente mencionou no bloco anterior aqui, eu vou aproveitar já que a gente está conversando aqui. Qual a importância da prática da Bíblia? Ela tem que ser fria, somente intelectual, bater no meu coração ali, eu entender como um livro Li qualquer? a Bíblia e é Pronto. isso. É isso. Ela coloca exatamente isso, né? Aplicando a palavra de Deus. Como que eu posso aplicar? Eu, às vezes, uso um exemplo sobre uma bula de remédio, né? Tenho o remédio, tenho a bula, e eu pego, para que me serve a bula do remédio? Para que ela me instrua como que o remédio vai funcionar, em que dose, para o meu peso, para a minha idade, para o meu biotipo, aquilo vai funcionar, e eu vou, então, agora, eu vou ler a bula, pronto, está resolvido. Li a bula, agora estou medicado. Não, eu tenho que tomar o remédio. Eu tenho que aplicar aquilo que a bula diz. Então, a palavra de Deus é isso, é essa bula de remédio que vai me dizer a dose, a maneira, como eu vou aplicar esse remédio na minha vida. Porque se eu não aplicar, a Bíblia se torna como um livro comum, como qualquer outro que você tenha na sua estante, na sua prateleira, vai estar lá. E tem gente que gosta de aplicar a Bíblia meio aleatório também, é um cuidado para se ter, né, pastor Fábio? Porque às vezes tem gente que pega a Bíblia e usa como horóscopo, já viu isso? Ele pega a Bíblia assim, eu vou pegar um texto aqui aleatoriamente, abre ali, põe o dedo assim num texto e pronto, eu vou agora eu vou sair para o meu dia. Tem gente que usa isso como horóscopo, não é assim. A Bíblia é para ser lida, estudada e aplicada de maneira correta. Então, temos que ter um cuidado para aplicar isso e levar isso no dia a dia para que ela tenha o seu efeito na sua aplicação. Como você usou o exemplo aí da bula, achei muito legal que o remédio ele é baseado em testes, né? Então, baseado ali, fizeram aquela substância, testaram, com aqueles resultados eles compreendem que pode ser aplicado na vida de outros. Com a Bíblia é a mesma coisa. A gente tem que entender ela no seu contexto original. Então, poxa, está dando ali uma instrução, qual foi o contexto que essa instrução foi dada, para quem foi dada, em que contexto social, sabe? E a gente tem tantos veículos para entender hoje, internet, livros, e aí entendendo o sentido que ela fez no contexto que foi escrita, eu posso aplicar para a minha vida sem erro. Então, acho que é muito importante, antes de aplicar, entender o contexto no qual ela está inserida naquele momento. E é interessante que a Bíblia, ela não tem efeito colateral, né? Não. Os remédios às vezes tem, mas a Bíblia, ela realmente faz o efeito que precisa fazer na vida de cada pessoa. Ela cura, ela transforma, ela modifica também. E até esse texto aqui de Efésios, no capítulo 3, verso 20, ele colabora com isso no seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse remédio, esse poder que Deus oferece através da Bíblia, esse poder que opera em nós é muito maior do que eu imagino. Eu só posso ter certeza disso se eu aplicar. Existem 3.000 promessas na Bíblia, mas se eu não tomar essas promessas como minhas e não aplicá-las, ela não vai ter efeito nenhum. Então vamos pensar aqui, a gente está falando de aplicar a palavra de Deus. Pensa aí, pastor Vitor, pastor Adriano, pelo menos uma promessa, algo que a gente tem que aplicar de forma prática. O que eu posso trazer para a minha vida? Falar assim, olha, eu leio a Bíblia e eu devo fazer isso. O que a gente pode pensar de forma prática? São inúmeras, pelo menos citando uma aí, pastor Adriano, pastor Vitor. O que a gente poderia tornar prático na nossa vida aí? Um exemplo interessante que eu gosto de citar é o Salmo 37, né, que fala lá, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Já é poderosa essa expressão. Agora, se a gente olhar o contexto dela, a gente vê, primeiro, quem escreveu? Davi, um homem que passou desafios, problemas. Verso 3, a gente vê, confia. Verso 5, entrega o teu caminho. E aqui o verso 7, descansa no Senhor. Então, fica muito mais poderoso. Ou seja, Deus está falando aqui e Davi está mostrando que a gente precisa entregar, mas não só entregar, confiar, entregar e descansar. Você vê, quando a gente analisa uma promessa bíblica no seu contexto e vendo para quem ela foi originada, ela tem um poder muito maior para a gente. Então, acho que deixo essa dica aí de a gente estudar as promessas, estudar o que a Bíblia fala, mas olhar o seu contexto, para quem ela foi destinada, porque com certeza ela vai ter uma aplicabilidade muito mais profunda para a gente. E essa aplicabilidade você encontra na Bíblia em todos os momentos. Você encontra ali, por exemplo, Jesus. E os fariseus então trazem agora a mulher samaritana, aquela mulher que havia cometido o pecado do adultério. Então eles colocam ali e falam, e aí, a lei diz isso. O que o senhor diz? Então ele escreve ali aquela famosa cena no chão
E aí ele diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então todos abandonam aquele momento, porque todos reconheceram que todos têm pecado. Mas qual é a aplicação disso? Quando ele olha para ela e fala assim, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A palavra tem esse poder de manifestar isso, de curar de uma situação. Eu estou em pecado. A Bíblia tem o poder de curar você, de curar o pecado, de trazer paz. E aí ele diz, agora vá, não peques mais, não volte a recorrer nesse mesmo erro. Então, isso é muito poderoso. Ela se torna tão grata depois, você vê ela em outras cenas com Jesus o tempo todo, acompanhando de perto aquele que transformou, que mudou, a palavra que ele manifesta e que transforma a vida dela para sempre. A gente percebe, então, em cima da fala do pastor Adriano, o seguinte, que, de fato, existem algumas coisas que revelam acerca de Deus, acerca da existência de Deus, né? A natureza, ela revela, a gente sabe disso, a própria pessoa de Jesus fala sobre Deus. Agora, quando a gente chega na palavra de Deus, ela é uma revelação também, ela é uma evidência, ela apresenta evidências acerca de Deus, mas ela depende também da fé, né, pastor Vitor? Sim. Então, qual que é a importância dessa relação, não somente racional, mas da confiança através da fé na Bíblia? O que a gente pode associar uma coisa com a outra? Como? A gente precisa acreditar, né? A gente precisa ter fé para poder aceitar aquilo para nós. Então, sem fé é impossível conhecer a Deus. Se a gente não tem fé, a gente como que bloqueia, sabe, a ação da palavra de Deus na nossa vida. Então, foi como a gente falou antes, que a semente está ali, mas como é que está o terreno? Se o terreno está fechado, se o terreno é duro, se é uma pedra onde a semente não pode entrar, é quase impossível da semente, é impossível da semente fazer efeito numa pedra. Então a gente precisa, inclusive, cuidar do nosso terreno. Eu acho que até por isso que a gente ora antes, é convidado a orar antes de estudar a Bíblia, sabe? Abrir o nosso coração, nos vestimos ali de humildade, aceitando e confiando que a palavra de Deus vai fazer a diferença para a gente. Porque aí a gente prepara o terreno para que a semente possa entrar e fazer fruto, frutificar ali dentro, né? A gente está num crescente aqui, né? Porque é o seguinte, primeiro a gente tem que conhecer a palavra de Deus, depois a gente tem que tornar prática na nossa vida, né? O pastor Vitor até mencionou alguns exemplos aqui, ela tem que fazer a gente tornar pessoas mais confiantes, mais esperançosas, e aí são questões práticas. Agora, a partir disso, a gente tem que compartilhar a palavra de Deus também, né? Sim. A gente está vendo tantas notícias negativas aí, então a gente tem que ter essa visão de que a palavra de Deus ela vem para compartilhar boas novas, coisas boas, né? Pastor Vitor, fala um pouquinho sobre essa importância do compartilhamento da palavra de Deus, de não só segurar para a gente, tá bom, eu tornei prática para a minha vida, mas eu quero e preciso também fazer com que ela se torne essa verdade prática na vida de outras pessoas, né? A gente precisa transbordar, né? Na criação a gente vê, na revelação natural de Deus, tudo serve a alguma coisa. A natureza, uma coisa serve a outra, né? Um fruto serve de alimento para outro, que depois serve para isso, serve para aquilo. Então, tudo está em serviço, tudo está nesse fluxo. E a gente não pode parar. Às vezes eu vejo muitos obesos espirituais, às vezes a gente tem esse risco, né? A gente tem tanto conhecimento, a gente tem tanta profundidade bíblica que às vezes a gente estuda e fica guardando, estocando aquilo, represando aquilo. Quando na verdade a gente precisa deixar isso escoar. A gente precisa abrir a porta da represa. Então não basta apenas estudar e aprender. A gente precisa compartilhar, até porque compartilhando a gente aprende muito mais. Então esse é o poder de não só guardar, não só estocar, mas compartilhar o que a gente aprende. Eu já usaria e aproveitaria para usar essa expressão que hoje, né, aproveitando o evangelismo via web, viralizar a palavra de Deus. Compartilhar a ponto de viralizar, das pessoas mandarem para mais pessoas, compartilhar com mais pessoas. Eu me lembro quando nós ficamos grávidos, né? A gente gosta de usar essa expressão, né? Que o casal engravida, né? Porque o homem come tanto quanto a esposa por conta da gravidez. Eu me lembro desse momento, mas eu me lembro quando a gente ficou sabendo que íamos ser pais, eu fiquei tão emocionado com aquilo e eu liguei para minha mãe, eu não conseguia, de tanta alegria e afoito que eu estava assim, de poder falar para ela. Não se continha. Eu não me continha, eu estava emocionado, eu estava assim, uau, que momento foi aquele para mim, um momento muito forte, porque eu estava feliz demais. E eu precisava dizer aquilo para todo mundo, que eu ia ter filho, que ia ser pai.
E aquilo foi um momento assim, surreal, diferente demais, de uma alegria extrema. Eu acho que esse é o papel. Nós temos que compartilhar as notícias boas. E quer uma notícia melhor do que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar. Você quer notícia melhor do que essa, que você tem que compartilhar para todo mundo, que você tem que viralizar para todas as pessoas, que você tem que mandar nos grupos do WhatsApp, que você tem que colocar lá na primeira página do seu Facebook. Você tem que dizer, Jesus vai voltar. É a maior notícia que temos. E por isso, nós temos que viralizar isso com toda a força que hoje os meios nos permitem fazer. E mais do que falar, viver isso, né? Como a gente falou antes, experimentar. Você, por exemplo, você estava vivendo aquilo, você também estava teoricamente grávida, né? Você estava vivendo, estava feliz ali com a gravidez da sua esposa, alegre, e isso passou nas suas palavras. Agora imagina você, sei lá, dando para minha mãe a notícia de que minha esposa está grávida. Você fala, beleza, a esposa beijada está grávida e tal, mas não passou, não está dentro, sabe? Então às vezes a gente fica querendo levar a pessoa para a Bíblia, tem que passar por nós, né? Tem que passar pela nossa experiência. Hoje as redes sociais, mais do que nos ajudar a comunicar o que a Bíblia diz, ela ajuda a gente a comunicar um pouco da nossa vida. Então a gente tem uma chance gigante de, vivendo o que a palavra, sabe, tem, o que a palavra diz, de mostrar a nossa vida para as pessoas e a Bíblia encarnada na nossa vida. E aí as pessoas olham e elas vêm e falam, meu, de onde vem essa fé? O que está acontecendo? Né? E além de transbordar, tem que ter aquele senso de urgência também, né? Por exemplo, esses dias eu estava caminhando com uma pessoa e eu me vendo, a gente falando sobre testemunhar, sobre falar da palavra de Deus. Você imagina só, você está caminhando, de repente você vê alguém na sua frente ali caminhando também num local e um caminhão que perdeu o freio e está indo na direção da pessoa. Então é muito natural da gente, a gente falar, gritar pela pessoa, falar, vai acontecer um acidente, sai daí, toda a força. Então, por que a gente não tem esse empenho em saber que esse mundo está acabando, que vai destruir muita gente, né? E a gente tem que ter esse mesmo vigor em falar para as pessoas, e falar, olha, fuja, é necessário tomar uma decisão agora firme. Só que às vezes a gente tem esse receio, né, de falar da palavra de Deus, de usar de uma maneira mais incisiva a salvação das pessoas. Pastor Adriano tem uma história de vida bonita, né, que em algum momento ele pode contar, já contou em alguns programas da Novo Tempo aqui, mas analisando a temática de quinta-feira, a gente percebe que Paulo, ele não cansava de falar da conversão dele, né, o que a palavra de Deus falou na vida dele, né? Pastor Adriano, que teve uma história de conversão muito bonita também, eu creio que de alguma maneira você não deve cansar também de falar para os jovens, né, que é um público seu também, do que a palavra de Deus fez na sua vida, né? O que ela pode fazer. Porque essa experiência real daquilo que eu vivenciei é muito forte. Isso na vida de qualquer um. Essa transformação que a palavra faz, que realmente muda você, muda no seu DNA, muda você na sua essência, muda você nas bases daquilo que até que você acreditava antes. Como muda isso de maneira tão profunda, isso tem que ser expresso. E isso pode falar mais do que apenas um texto bíblico. Você dá o texto bíblico, mas a transformação e o testemunho que a palavra diz que a gente tem que fazer, né, estudamos isso também em outros momentos, o testemunhar é algo muito poderoso. Porque quando você dá exemplos práticos de algo que acontece próximo de mim, de algo que está acontecendo ao meu lado, aconteceu com ele. E também pode ser comigo. O exemplo dele é o meu exemplo. A história dele é a minha história. Aquilo que ele disse é o que eu estou passando. E aí você pega e fala, mas isso aconteceu comigo por conta da Bíblia, por conta da palavra. Olha o que ela diz. E aponta para a Bíblia de novo. E aí onde as coisas reverberam, acontecem e tem um tsunami de transformação que vai acontecendo na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. E é isso que Jesus era mestre em fazer. Era mestre em fazer. Então, é essa parte de compartilhar, né? E nós somos essa geração hoje do compartilhamento. Então, temos que compartilhar mesmo. E quando a gente vai até Paulo, né? Paulo, mais do que simplesmente achar um privilégio falar da palavra, ele diz aqui em Romanos 1, 14 e 16, que ele era devedor, eu me sinto responsável por aquilo que eu vivi, por aquilo que a palavra de Deus fez em mim, eu me sinto responsável tanto para falar para os gregos, para os bárbaros, para todo mundo, né?
E a gente, infelizmente, terminou o nosso tempo aqui. Puxa. 40 segundinhos para a gente terminar. Pastor Vitor, muito obrigado por estarmos juntos essas 2 semanas aqui, no dia de hoje também. Pastor Adriano, Eu que agradeço. muito obrigado por sua participação. A gente vai se reencontrar aqui na Novo Tempo. E a você que está em casa aí também, em outro momento a gente se encontra aqui no programa Lições da Bíblia. Na próxima semana nós teremos mais um pastor apresentando aqui nessa temporada. E em breve teremos mais uma vez a presença do pastor Laerte Lanz. Foi muito bom estar com você, que a palavra de Deus continue fazendo a diferença na sua vida. Compartilhe a palavra de Deus em tempo ou fora do tempo, porque as pessoas precisam desse encontro com Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Até mais.